A terra devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, que são dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Este é o relatório desesperado dos 12 espiões enviados por Moisés para inspecionar a terra prometida. E ele nos apresenta um paradoxo que abala a fundação da narrativa bíblica. No episódio anterior vimos como os Néfilim e os gigantes foram supostamente exterminados no grande dilúvio. Mas aqui estão eles de novo. Como? Quem são essas raças de gigantes que assombram a terra de Canaã? E por que a Bíblia está repleta de batalhas contra eles? Hoje, vamos investigar as linhagens perdidas dos Giborim e dos Refaim, e descobrir que a conquista de Canaã foi muito mais do que uma guerra por território. Foi a batalha final da humanidade contra os monstros do seu próprio passado. A Bíblia não fala de gigantes de forma genérica. Ela nos dá nomes, tribos e localizações. É um verdadeiro bestiário de raças colossais. Os Anakim, os filhos de Enaque, eram descritos como descendentes diretos dos Néfilim. Eles habitavam a região de Hebrom, no coração de Canaã. Sua reputação era tão temível que a frase "quem pode resistir aos filhos de Enaque" se tornou um provérbio popular, um sinônimo para enfrentar algo impossível. Eles eram o padrão ouro dos gigantes pós-diluvianos. Depois, temos os Refaim, uma palavra fascinante que pode significar os fracos ou sombras, conectando-os diretamente ao submundo. O Sheol. Não se engane pelo nome. Eles eram uma antiga e poderosa raça de gigantes. O mais famoso entre eles foi o rei Og de Bazã. A Bíblia faz questão de nos dar um detalhe impressionante. Sua cama, feita de ferro, media mais de 4 metros de comprimento. Imagine o tamanho do ser que precisava de uma cama dessas. Og é descrito como o último dos Refaim, o fim de uma era. Mas a lista não para por aí. A leste do Rio Jordão, encontramos os Emim e os Onzomim, nomes que por si só já causam arrepios, os terrores e os murmuradores. Eram tribos de gigantes que dominavam aquelas terras antes de serem derrotados e deslocados por outras nações, como os Moabitas e os Amonitas. Isso nos mostra que a luta contra os gigantes não foi exclusiva dos israelitas. Outros povos da região também tiveram que enfrentar esses seres colossais para estabelecer seus próprios reinos. A narrativa bíblica é clara e insistente neste ponto. A terra prometida não estava vazia, esperando para ser ocupada. Estava infestada com os ecos de um mundo pré-diluviano, com linhagens que de alguma forma sobreviveram ou reemergiram após o dilúvio. Essa presença não é acidental, é central para a história que está sendo contada. A terra que mana leite e mel também era o lar dos monstros. Mas isso levanta a pergunta mais importante de todas: se o dilúvio foi um reset cósmico para limpar a terra da corrupção dos Nefilim, como eles voltaram? A Bíblia não oferece uma resposta direta e simples, o que abre espaço para várias teorias intrigantes. Uma das teorias mais diretas sugere uma segunda incursão de anjos caídos após o dilúvio. Assim como no relato de Gênesis 6, um novo grupo de vigilantes poderia ter descido e repetido o pecado original, criando uma nova geração de gigantes. Embora a Bíblia não narre explicitamente este segundo evento, alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, insinuam uma corrupção contínua. Outra possibilidade, talvez mais sutil, está na genética. E se o gene dos gigantes não tivesse sido completamente erradicado, a esposa de Cam, um dos filhos de Noé, poderia ter carregado essa linhagem em seu DNA. Isso significaria que a semente da corrupção pré-diluviana sobreviveu à inundação a bordo da própria arca. Essa teoria explicaria por que os gigantes parecem ressurgir especificamente
através dos descendentes de Cam, como os cananeus. E ainda existe uma terceira visão, mais simbólica. Talvez os gigantes de Canaã não fossem descendentes literais dos Néfilim, mas sim homens de grande poder, tirania e maldade, que ecoavam o espírito dos gigantes de antes do dilúvio. Nessa interpretação, gigante seria um título, uma descrição da sua natureza ímpia e opressora, tanto quanto da sua estatura física. A linguagem bíblica usa essa metáfora para conectar a maldade de Canaã com a corrupção que causou o próprio dilúvio. Independentemente da origem exata, a mensagem é poderosa. A missão de Israel era mais do que uma simples conquista militar, era uma limpeza espiritual. Eles foram encarregados de erradicar o mal antigo que havia se enraizado na terra prometida. Cada batalha contra os Aniquim, os Refaim ou qualquer outra tribo de gigantes era um ato para purificar a terra e impedir que o passado corrompido dominasse o futuro. A guerra contra os gigantes, portanto, não é um mero detalhe curioso da Bíblia. É a chave para entender a teologia por trás da conquista de Canaã. Era uma guerra santa, não por território, mas pela alma da terra e da própria humanidade. Os dois espiões Josué e Caleb, que trouxeram um relatório de fé, entenderam isso. Eles não viram gigantes, viram pão para serem consumidos, pois sabiam que a batalha não era apenas deles, mas de Deus. Essa perspectiva transforma completamente a leitura desses eventos. De uma campanha militar brutal, passamos a ver um confronto cósmico, a continuação da guerra, que começou no Jardim do Éden e que se intensificou antes do dilúvio. Os israelitas não eram apenas soldados. Eram exorcistas, encarregados de expulsar os fantasmas de um mundo antigo e aterrorizante. Ao mapear essas tribos e entender as teorias sobre seu retorno, percebemos que a Bíblia está nos contando uma história muito mais profunda e complexa. A terra de Canaã era um campo de batalha entre a promessa divina e um mal persistente que se recusava a morrer. A luta de Israel era para finalmente fechar um capítulo sombrio da história humana e abrir caminho para a promessa de um novo começo. E aqui precisamos esclarecer um termo crucial que vimos em Gênesis, os Giborim. Como essa palavra se encaixa nisso tudo? A palavra hebraica Gibor significa poderoso ou valente, e ela é usada de duas formas distintas. A primeira é a primordial. Em Gênesis 6, os descendentes dos Néfilim são chamados de os Giborim, que houve na antiguidade. E Nimrod, o grande construtor de impérios, é chamado de o primeiro Gibor na Terra. Aqui, Gibor descreve uma classe de seres de poder sobre-humano, com uma linhagem mítica. Mas a segunda forma é um título humano, um guerreiro de elite, um campeão. Davi, por exemplo, tinha seu grupo de Giborim, os seus valentes. Davi não era um gigante, mas era um Gibor no sentido de herói. É aqui que a história fica fascinante. A Bíblia nos mostra uma transição. O poder deixa de ser uma questão de linhagem monstruosa e passa a ser uma questão de coragem e fé. Nenhuma história captura essa transição melhor do que a de Davi e Golias. Golias não é apenas um homem alto. O texto descreve como um descendente dos Refaim de Gate. Ele é um resquício do mundo antigo, um eco dos Nefilim. O confronto é um resumo de toda a guerra. De um lado, Golias, a força bruta com a armadura pesada, o poder material, o legado do passado caótico. Do outro, Davi, a agilidade, a inteligência, a fé, o poder que vem do espírito. Ele recusa a armadura do rei Saul, se recusando a lutar nos termos do inimigo. Quando a pedra de Davi acerta a testa de Golias, não é apenas um pastor derrotando um gigante, é a nova consciência, baseada na fé e na inteligência, derrotando a força bruta e tirânica do passado. É o Gibor humano e espiritual, superando o Gibor primordial e monstruoso. É a vitória simbólica final sobre os Néfilim. Com essa chave simbólica, a conquista de Canaã,
que parece uma campanha militar brutal, se transforma em algo diferente. Ela se torna um exorcismo geográfico e espiritual. A Terra Prometida não é apenas um pedaço de terra. É um símbolo da consciência ordenada, fértil e alinhada com o divino. Mas esta terra está ocupada por gigantes, nossos medos primordiais, nossos traumas, tanto pessoais quanto coletivos, nossos padrões de pensamento caóticos e tirânicos. São os fantasmas do nosso passado evolutivo. A ordem para destruir completamente os habitantes de Canaã, que é tão problemática moralmente, pode ser lida psicologicamente. Você não pode negociar com seus traumas mais profundos ou com seus medos irracionais. Você não pode fazer um acordo de paz com seu padrão autodestrutivo. Eles precisam ser confrontados, derrotados e expulsos da terra da sua consciência, para que algo novo e saudável possa crescer. Mesmo após a conquista, os gigantes não desaparecem completamente. Eles se tornam figuras do folclore, os ogros e titãs das lendas. Eles representam a memória cultural de um mundo mais selvagem e perigoso, e a celebração da coragem humana que o superou. A história dos Giborim e Refaim é uma jornada da consciência humana. Começa com um medo paralisante. Éramos como gafanhotos. Passa pela coragem do confronto, as guerras de Josué e Davi, e termina na integração, onde o poder, o Gibor, é redefinido, não como tamanho físico ou linhagem mítica, mas como força interior, fé e aliança com o divino. Os gigantes não precisavam ser reais para serem verdadeiros. Eles são os monstros que todos nós precisamos derrotar na nossa própria Terra Prometida. Explorar esses cantos escuros da mitologia é o que fazemos aqui. Se você tem coragem para enfrentar os gigantes do passado, inscreva-se no Pergaminho Aberto. Para nossa reflexão, qual é o gigante que ocupa a sua Terra Prometida hoje? Um medo, um vício, um trauma que te impede de avançar. Compartilhe sua batalha nos comentários.